Imagine um lugar na Terra onde o ritmo da vida não é ditado por fusos horários, mas pelo mar. Um ponto esquecido no mapa global, um refúgio que desafia a própria lógica da civilização moderna. Este é Tristão da Cunha. Para você que está assistindo agora, é difícil conceber a magnitude desse isolamento. Estamos falando de um arquipélago no meio do Atlântico Sul, tão distante que o continente africano está a impressionantes 2.400 quilômetros de distância. Chegar até aqui é uma jornada épica, reservada apenas a navios de pesquisa ou a coragem de poucos. É um lugar onde a vida parece ter parado no tempo, mantendo tradições e um modo de vida que, para entender Tristão da Cunha, você precisa primeiro entender o vazio. Este arquipélago não é apenas um ponto no mapa, é um enigma geográfico, um ponto de resistência no vasto Atlântico Sul. Situado em coordenadas que desafiam a navegação comum, ele se mantém a milhares de quilômetros de qualquer continente habitado. Quando você visualiza a Terra de cima, a sensação é de um isolamento quase mítico. A distância em linha reta até o continente mais próximo, a África do Sul, ultrapassa impressionantes 2.400 quilômetros. É uma localização que desafia a lógica e exige uma paciência quase insana. Você consegue imaginar a vida cotidiana sob essa perspectiva de isolamento extremo? Não é apenas a distância física que moldou a cultura, mas também o desafio logístico de simplesmente chegar até aqui. Mas como é possível manter uma... Chegar a Tristão da Cunha não é uma viagem, é uma expedição de resistência. Você precisa entender que este arquipélago é um dos pontos mais remotos da geografia humana. O mar, aqui, não é apenas uma passagem, é um desafio colossal. A partir de qualquer ponto de partida, a jornada exige semanas de navegação em águas traiçoeiras. É um trajeto que atravessa mais de 2.400 quilômetros, enfrentando ventos e correntes que testam os limites da própria navegação. Você não está apenas cruzando um oceano, você está resistindo ao isolamento. A cada milha, a sensação de estar fora do mapa se intensifica, transformando a chegada em um triunfo quase mítico. Mas apesar de toda essa dificuldade logística, o que espera por você, depois de meses de mar, é um mundo de tradições e Desde o século XVI, este pequeno ponto no Atlântico não foi apenas um desafio geográfico, foi um imã para a curiosidade humana. Você pode imaginar a emoção, o mistério que envolvia estas águas, e o fascínio dos navegadores que ousaram cruzar o oceano em busca de algo novo. O encontro com os europeus foi, portanto, um confronto inevitável entre o desconhecido e o mapa. Embora os relatos iniciais sejam fragmentados, sabemos que a presença de potências marítimas, como Portugal e Inglaterra, sempre manteve Tristão da Cunha sob um véu de mistério e, por vezes, de conflito. Você se pergunta o que viram ao avistar esta silhueta rochosa? Aqui o tempo não é medido por calendários, mas pelo ciclo incessante de famílias. Você sente que o destino de Tristão da Cunha está escrito no próprio DNA de seus habitantes. É um destino forjado pelo isolamento e pela resiliência. Por gerações, o sangue e a cultura se misturaram em um coquetel único, mantendo viva uma identidade quase lendária. A comunidade é tão pequena que, em alguns momentos, o número total de habitantes não ultrapassa os 250 indivíduos. Essa proximidade extrema não é apenas um dado demográfico, é um laço que define cada aspecto da vida, desde a alimentação até os rituais de casamento. É um ciclo de vida e morte que se repete, garantindo que a memória dos ancestrais seja tão palpável quanto o cheiro do mar. Mas essa dependência de um único ponto de vida levanta uma questão crucial. O que acontece quando o ambiente, que sempre foi o provedor, começa a mudar? Na próxima cena, vamos mergulhar nos desafios. É aqui na pequena e pitoresca comunidade de Waterfall que você encontra o coração pulsante de Tristão da Cunha. Conhecida como a Edimburgo dos Sete Mares, esta vila é mais do que apenas um conjunto de casas. É um organismo vivo, onde a tradição e a resiliência se entrelaçam diariamente. Você pode sentir o ritmo lento e constante da vida insular, moldado por séculos de isolamento e pela força de uma cultura única. A vida aqui é íntima, e a comunidade é o elo que sustenta tudo. Com uma população estimada em cerca de 250 habitantes, cada rosto que você vê carrega uma história profunda, uma conexão inquebrável com este pedaço de terra no Atlântico. É um modo de vida que desafia o tempo e o mapa. Mas o que acontece quando o isolamento se torna uma ameaça? No próximo segmento vamos mergulhar nos desafios logísticos que tornam a vida em Tristão da Cunha não é um conto de férias exóticas, é uma aula de resiliência. Como uma comunidade humana consegue não apenas sobreviver, mas prosperar, a milhares de quilômetros de qualquer continente? A resposta reside na autossuficiência forçada. Você vê uma economia que gira em torno do que é local,
a pesca, a agricultura e, historicamente, a caça. Não há grandes portos nem grandes indústrias, apenas a engenhosidade de quem precisa viver do que o pequeno arquipélago oferece. A população, hoje de cerca de 250 habitantes, é o seu maior e mais complexo recurso. Você entende que cada indivíduo é parte de uma cadeia vital. O comércio externo é limitado e caro, forçando os habitantes a serem mestres em ciclos de subsistência. Mas essa teia de dependência não é apenas econômica, ela é social. E é essa rede social, este tecido humano único, que garante que a vida continue, mesmo quando o mundo parece estar muito longe. Mas o que acontece quando a natureza, se você olhar para o oceano que circunda Tristão da Cunha, verá um mundo de vida que mal conseguimos imaginar. Estas águas não são apenas um pano de fundo. São um ecossistema pulsante, lar de baleias, tubarões e uma biodiversidade que resistiu ao tempo. Mas essa riqueza está em perigo. O oceano é um espelho que reflete as pressões globais. As mudanças climáticas e a pesca excessiva ameaçam o delicado equilíbrio marinho. Por exemplo, a temperatura da água tem aumentado em média 0,5 graus Celsius nas últimas décadas, forçando as espécies a migrarem ou enfrentar a extinção. Você pode sentir a urgência desse desafio, a luta silenciosa pela sobrevivência. É um lembrete poderoso de que a fragilidade da vida. Olhe para estas montanhas. Elas não são apenas um pano de fundo, são um livro de história aberto, escrito em cinzas e rocha vulcânica. A beleza aqui é selvagem, implacável. Você pode ver, em cada elevação e cada vale, o registro de um passado violento, de erupções e colapsos que moldaram este arquipélago. Estas encostas íngremes que se elevam abruptamente do mar, contam a saga de uma atividade geológica incessante. Estima-se que o vulcanismo na região seja extremamente ativo, e a própria ilha está constantemente sob a influência dessas forças titânicas. Você se pergunta como a vida conseguiu se estabelecer neste cenário tão dramático. A paisagem, portanto, é uma coexistência entre a força bruta da natureza e a resiliência da vida. Mas essa história geológica não é o único desafio que... Se você observar de perto, o coração de Tristão da Cunha não bate apenas com o ritmo das marés. Ele pulsa com uma resiliência cultural que resiste ao tempo. Aqui as tradições não são meros costumes, são o tecido vivo da alma insular. As festas, os contos e as lendas contam histórias de um passado profundo, mantendo viva uma identidade única. É um patrimônio transmitido de geração em geração, onde o dialeto local, um dialeto inglês arcaico, ainda é falado diariamente. Essa fidelidade cultural é um testemunho de quão profundamente as pessoas se ligaram a este pequeno ponto no Atlântico. Você pode ver isso nos detalhes, nas celebrações anuais que celebram a vida e a comunidade. É um modo de vida que, apesar do isolamento geográfico, conseguiu preservar sua essência. Mas essa cultura vibrante não existe no vácuo. Ela está intrinsecamente ligada ao ambiente que a cerca. Viver em Tristão da Cunha é um teste constante de limites, um lembrete de que a vida humana, por mais avançada que seja, sempre estará sujeita aos caprichos do mar e do tempo. É o desafio supremo da resiliência. Você se pergunta como é possível manter uma comunidade vibrante, quase imutável, a milhares de quilômetros de qualquer grande centro civilizado. Os habitantes aqui não apenas resistem, eles prosperam, tecendo uma cultura que desafia a lógica da distância. Eles são mestres em viver no limiar, onde a natureza é tanto provedora quanto ameaça. Um fato que nunca para de nos impressionar é que mesmo em 2023, a população permaneceu em torno dos 250 habitantes, um número que exige uma organização social e um espírito comunitário extraordinários. Mas o futuro de Tristão da Cunha não é escrito apenas pelo vento salgado. Ele é moldado por forças globais, e a mais urgente delas é o aquecimento global. Este paraíso, que sempre soube resistir ao tempo, agora enfrenta uma ameaça existencial. O aumento do nível do mar e a acidificação dos oceanos não são projeções distantes, são realidades que já começam a corroer as frágeis costas e os ecossistemas únicos. Você pode imaginar a beleza desta ilha, mas precisa entender a vulnerabilidade que ela carrega. Cientistas alertam que o aumento da temperatura média global já ultrapassou 1,1 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, um dado que muda tudo. As mudanças climáticas não apenas ameaçam a paisagem, mas a própria subsistência de seus habitantes. A água doce, a agricultura, até mesmo o porto estão em risco. Mas a história de Tristão da Cunha não é apenas sobre a ameaça, é sobre a resiliência humana. Como uma comunidade, Tristão da Cunha é mais do que um ponto no mapa. É um testemunho vivo da resiliência humana. Imagine a solidão, um refúgio na fronteira do mundo, onde o ritmo da vida é ditado pelo mar e pelo tempo.
Aqui a história não é contada em livros, mas na própria estrutura da comunidade, na persistência de um modo de vida que resistiu a séculos de isolamento. Você pode entender que o verdadeiro tesouro deste arquipélago não são seus picos vulcânicos, mas o espírito de seus habitantes. Com uma população que gira em torno de 250 pessoas, a vida aqui exige se você gosta de descobrir histórias, lugares e curiosidades que quase ninguém conta. Deixe o like, inscreva-se no canal e continue